dia! Eu agradeço a presença de todos e todas vocês aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. E para o próximo tema do painel, vamos falar sobre metaverso no espaço da TCS, Tata Consultancy Services. E agora nós chamamos para falar sobre o assunto, para entendermos as oportunidades e desafios dos ecossistemas imersivos, eu chamo ao palco primeiramente Ashok Maharaj, Head do Laboratório de Realidade Estendida. Por favor, senhora Ashok. E também o senhor Martin Melkop, Head de Banking, Financial Services and Answering. Por favor. Ambos são da TCS. Passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar 2 recados. Um deles é o seguinte: é muito importante que vocês avaliem todos os painéis para ajudar a construir uma Febrabantec ainda melhor. E como vocês podem fazer essa avaliação? Ao final do painel vai aparecer um QR Code na tela, ou no final do dia vocês vão receber um SMS no celular com um link. É só acessar, ok? Participem. E o último recado é nosso canal aqui do auditório, o canal oficial é o 8. Então, como nosso palestrante é internacional, para vocês ouvirem em português, aí vocês passam então para o canal 9, tudo bem? Então, neste momento, eu passo a palavra para o senhor Martin, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui com vocês, estar aqui com a Ashok, falando um pouco mais sobre metaverso. É um tema que está bem em voga na mídia, todos estão falando. A ideia aqui é passar um pouco mais o que a gente está vendo, o que está acontecendo e dividir esse conhecimento com vocês, visto que é uma trend que vai ficar, que vai acontecer e a gente quer dividir isso com vocês. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Ashok, se você quiser começar, por favor, depois a gente vai interagindo. All right. Okay. Thank you very much for... Muito obrigado pela ótima oportunidade de participar deste encontro. E como o Martin diz, eu sou Ashok Maharaj, eu sou o Head do Laboratório de Realidade Estendida da Tata Consultancy Services. Já faz 22 anos que eu trabalho nessa área. Eu comecei como um acadêmico, estudei na Georgian University. E eu olho profundamente como essas tecnologias imersivas vão mudar a maneira como nós vivemos. Então, nos próximos minutos, eu gostaria que vocês reimaginassem como o mundo poderia ser com essas realidades aumentada e mista. O advento dessas tecnologias são ótimas para nós repensarmos a maneira como olhamos para a informação. O que está sendo previsto? Bom, nós vamos sair dessas telas que vocês estão vendo agora e nós vamos para um espaço maior, o mundo será maior. O futuro da computação é imersivo e é por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre as oportunidades e desafios do metaverso. Então, vou começar com essa foto icônica aqui. Foi vendida como NFT por quase 8 milhões de dólares. Então, por que eu tenho esse slide aqui como começo da minha palestra? É para reforçar o argumento de que a minoria criativa, que sempre esteve do lado periférico, agora se torna o epicentro dessa tecnologia. Então, nós vamos ver mais e mais pessoas, artistas, músicos, abraçando essa tecnologia e indo além de suas limitações. Essa tecnologia, ela começa nas empresas, mas ela vai para as massas. Na verdade, no metaverso, as coisas acontecem diferente. Ela parte do público para ir para um mundo corporativo. Então, é por isso que eu tenho uma foto aqui para vocês, para começar o que eu tenho para falar.
Tem duas coisas que eu quero falar antes de chegar em alguns casos de uso, porque essas duas citações aqui são muito importantes. A primeira é sobre uma mensagem de mídia. Esse cara aqui é o Marshall McLuhan, vocês devem conhecê-lo. Ele fala que o meio, a mídia, é a mensagem. E das consequências da mídia, ou seja, a extensão de nós mesmos, é o resultado dessa nova escala introduzida nessa nova onda. Então, o metaverso está projetando todas as possibilidades que nós temos das empresas, nas indústrias, mas será que as pessoas estão entendendo o que podemos fazer com essa mídia? E a segunda citação aqui é: qualquer tecnologia que nós pegamos hoje em dia, ela se torna invisível. Alguns de vocês têm GPS no celular de vocês. Em algum momento, esses dispositivos serão desaparecerão porque você não está com a internet. Então, essas tecnologias são tão invisíveis que às vezes a gente nem percebe que tem essas tecnologias. As tecnologias que nós temos para o metaverso, para interpretar o metaverso, ainda tem algumas questões a serem resolvidas. Aqui, o meu colega aqui tem um dispositivo que é muito caro, custa muito. Nós temos também os óculos de realidade aumentada, mista, e por enquanto elas ainda não estão padronizadas, ainda não estão bem maduras. Então, é muito importante nós entendermos mais sobre as tecnologias com as quais estamos lidando. O metaverso, ele faz parte dessa onda aqui, que é espacial. E essa onda, ela é muito diferente das outras que tivemos. Por que ela é diferente? Porque nós tínhamos o PC, internet, móvel. Eles te dão acesso em duas dimensões, mas quando nós entramos no metaverso, nós temos a dimensão Z também, que é uma extra. Essa dimensão Z te dá tremendas oportunidades que antes não existiam. Então, esse é um dos motivos pelos quais isso é tão diferente e porque vale a pena falarmos sobre essas oportunidades com vocês. Falando sobre o metaverso, as previsões dos metaversos, eles vão lá para 1800, já falavam sobre essa possibilidade do metaverso. Nos anos 50, eles lançaram o Minority Report, de Philip Dick, em 69. E lá ele fala sobre o metaverso de uma maneira muito sutil. Então, vocês conseguem imaginar, nós falamos sobre metaverso em 59? E agora nós temos muitos outros livros que falam sobre esse assunto. Então, as pessoas continuam escrevendo muito sobre isso. Nós podemos olhar desde o começo do metaverso, sobre essa ficção científica que tinha em torno disso. Vocês têm esses livros aqui para vocês verem. Mas tem um livro icônico, do Neil Stephenson. Ele é chamado Snow Crash, que ele explica pela primeira vez o que é o metaverso. Ele dá uma definição completa sobre o metaverso. E agora, há muitas empresas de tecnologias que estão dando definições diferentes. Então, eu vou passar para elas um pouquinho, para nós termos uma ideia das definições que eles dão. A do Bill Gates, ele fala: eu prevejo que a maioria das reuniões virtuais serão feitas por câmera 2D e passarão a serem realizadas no metaverso. Então, hoje em dia, nós temos outras
definições novas. Então, se eu perguntasse para cada um de vocês o que é o metaverso, cada um daria uma resposta diferente. Então, esse dogma está mudando o tempo todo, o mercado está aberto para isso, mas eu gosto bastante dessa definição. Se nós tivermos desenvolvedores aqui, pessoas que vêm de computação, vocês conhecem o John, e ele fala que a nova geração da internet será em tempo real, 3D, com interação e persistência, e será social. Então, eu acho que essa definição aqui fala de uma forma muito simples o que o metaverso pode ser. Essa definição aqui já é mais complexa. É um livro do Matthew Ball, que é bem famoso. Já ele acabou de publicar. Vocês conseguem comprar aqui pela Amazon. E aqui ele define o metaverso sobre uma experiência 3D em tempo real, complexa, que pode ser realizada. Então, nós temos muitas palavras que estão sendo adicionadas a essas definições. Mas parece que a definição o metaverso é tão complexo quanto a sua definição. E tem outro livro do Cathy Hackl, que ela fala que o metaverso vai te afetar de 3 formas. Ele vai mudar a sua experiência, sua identidade e a sua ownership, seu senso de propriedade. Nós vamos ver mudanças na maneira como as pessoas experimentam, vivenciam esse metaverso. Então, chegando aqui em mais detalhes, a morfologia do metaverso que vocês vivenciam quando vocês usam um headset, os HoloLens, é isso aqui, que a realidade estendida vai ser a parte externa, ou seja, como você interpreta o metaverso. E o que suporta toda essa ideia de metaverso é o blockchain. Então, se vocês forem profundamente a fundo no metaverso, é isso que vocês vão ter. Ele vai nos ajudar nas experiências externas. Nós temos conversado muito sobre se isso vai mudar a indústria financeira, bancária. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria de reforçar a ideia de que a descentralização, os NFTs, para ele entrar mais nas fintechs e nos bancos, ainda vai levar um tempo, alguns anos ainda, mas isso já está começando a acontecer. Tem uma pequena diferença. Eu olho isso como se fosse um desdobramento do metaverso. A tecnologia que está por trás disso são todas voltadas para a interface humana, cripto e outras tecnologias. Então, voltando para a definição aqui, será que o metaverso realmente existe de acordo com essa definição aqui? Eu diria não. Na verdade, nós temos um proto-metaverso, os precursores do metaverso. Então, se você vê esses óculos de realidade aumentada, eu chamaria isso de precursores do metaverso, porque ela volta um pouquinho na definição original. Para isso aqui, essa definição realmente acontecer, a gente ainda precisa de uns 5 ou 6 anos. Para termos o fluxo de todo o percurso. Como é que é a predição? Muitas pessoas estão dizendo como a web vai mudar. Então, as cidades preveem que vai haver um mercado de 3 trilhões de dólares.
E alguns dizem 5 milhões, mas de acordo com o relatório da McKinsey, estamos olhando uma receita de 5 trilhões nos próximos anos, de como o metaverso vai influenciar tudo isso. Bom, por que toda essa empolgação? Os consumidores, primeiro, em relação à parte social, pagamento, jogos, viagens e compras. Essas são áreas onde estamos vendo muito a inflexão tangencial do metaverso. Se nós vemos casos de uso pelas empresas, são as campanhas publicitárias, aprendendo o desenvolvimento, reuniões virtuais e assim por diante. Eu gostaria de dedicar um tempo daquilo que estamos fazendo, onde eu vi uma atratividade. Eu já tive em várias conferências como essa. Essas são algumas áreas onde tem havido muita atração. Nos últimos 2 anos tem sido do XR e que trouxe muitas experiências para as empresas. Se vocês analisarem a imaginação do local de trabalho, onde nós vemos, então, muita atratividade. Primeiro, a colaboração em reuniões. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa sala viram um display de cabeça. Se vocês não viram, vocês podem ir no nosso stand e analisar. Quando você está naquele ambiente virtual, vocês vão ver como isso vai moldar todo o local de trabalho. Você pode ter reuniões colaborativas, e ver também uma área seria recrutamento. Essa é uma maneira fantástica de usar no recrutamento. Terceiro, onboarding. Se você tem algumas práticas de integração, mesmo até de entrar para a organização, esse tipo de tecnologia, outros dispositivos de realidade aumentada, será fantástico. Outro é treinamento, é muito boa para treinamento. Eu já vi, então, mais e mais pessoas querem usar o metaverso para simulações e treinamento. Comunicação interna também, e outras áreas onde cada vez mais vemos a sua adoção. Em relação à experiência do cliente, e-commerce, são algumas áreas, principalmente do ponto de vista de marketing. Um livro foi publicado recente do Roger Rogemanar sobre o marketing, como podemos abraçar a realidade aumentada e mista para as experiências de marketing. Esse é um local onde eu vejo muita influência do metaverso, determinando como você pode acelerar o seu marketing. Bom, eu gostaria de deixar com esse vídeo icônico do Matsuda. Tudo isso foi feito em 2015 e retrata qual será o futuro da realidade aumentada. Ele é ligeiramente perturbador, mas capta, então, alguns dos aspectos legais que vão estar embarcados nesse tipo de tecnologia. A hyperreality, hiperrealidade. Um telefonema, uma chamada que está entrando. Fantástico. É um guru inspiracional. Você está atrasado, é melhor correr para ter uma boa avaliação. Eu vou tão rápido quanto eu puder. Você já tentou correr? Sim, é saudável e disponível. Você tem certeza que existem outros mercados? Eu estudei para ser professora, mas não simplesmente fazer compras por você. Temos que agendar essa aplicação. Obrigada e tchau. Quem sou eu? Faço uma pergunta. Quem sou eu? Não é o que quero dizer. O que você quer dizer com isso? Onde estou indo? Faço uma pergunta. Posso começar novamente? Reconfigure a sua identidade.
pontos de fidelidade serão apagados. Continua? Cancelar e apagar. Muito bem. Próxima parada, centro da cidade. Obrigado por escolher o transporte público. Por favor, me avalie. Todos os pontos turísticos de interesse no centro da cidade. Limpe essa área aqui, desobstrua essa área. Você ganha alguns pontos como bônus. Detesto essa poluição com muita coisa aparecendo. Perca peso, sinta-se bem. Muito obrigado. Obrigado, Choque. Thank you, Choque. Ok. Perguntas e respostas. A gente coletou algumas perguntas que dos últimos 2 dias a gente viu no nosso stand sobre metaverso. Eu queria aqui estar perguntando para o Dr. Ashok esses questionamentos que foram feitos para a gente, e eu acho que a grande maioria tem essas dúvidas e algumas questões a serem elucidadas. Acho que a primeira grande pergunta, hoje a gente já vive o metaverso ele já existe? Yeah, that's what I kind of pointed out in the middle of the discussion, that the metaverse, as we know, doesn't exist, right? And we don't have the computing wherewithal to support the whole metaverse. Para apoiar todo o metaverso. O que estamos vendo são os precursores do metaverso. Por exemplo, alguém lhes dá uma experiência de realidade virtual. Você pode voltar para aquela definição que eu lhes mostrei. Tem persistência, uma interação total, social, atrativa. Se vocês olharem todos esses paradigmas, o metaverso que estamos falando e vimos no vídeo, vai levar de 5 a 10 anos para estar totalmente arraigado. Mas estamos vendo alguns precursores do metaverso que estão na área de modas, de lazer, e que as pessoas podem mudar seu estilo de vida e assim por diante. Esses são alguns dos primeiros estágios do metaverso e que estamos vendo hoje. Das barreiras para estar no metaverso, para vivenciar o metaverso. Nós temos hoje um aparelho que custa $300, mas se a gente olhar 2 anos atrás, esses óculos de realidade aumentada, ele custava mais de $1.000. Como é que você vê as barreiras, elas caindo no tempo agora, como você falou, de 5 anos, nos próximos 5 anos? So when I was a student, quando eu estudava na Georgia Tech, fazendo meu mestrado, o PhD, então você compraria então esse dispositivo por $500. Agora você pode experimentar toda, pagando então, na verdade, $400. E isso vai, os preços vão cair cada vez mais e logo nós vamos ver que alguns desses dispositivos serão dados gratuitamente. Eles vão cobrar pelo conteúdo. Vamos voltar para 1979, quando a Sony lançou o Walkman. O Walkman era $350. 379. Agora, se você então viaja de avião, você recebe de graça e muitos aspectos são dados gratuitamente. Esperamos que a mesma coisa vá acontecer nos dispositivos de metaverso e realidade virtual, como, por exemplo, os óculos de realidade aumentada ou... É claro, os preços hoje eles já caíram, tem uma tendência a cair. Quanto mais massivo estiver, mais presente estiver, a gente vai ver essas barreiras deixarem de existir. Uma pergunta, você falou de algumas áreas que já têm ali uma visão ou uma atuação no metaverso. Além delas, você pode nomear algumas outras áreas, as 5 principais que você enxerga que vão estar acontecendo nos próximos anos, ou já estão acontecendo e vão se fortalecer?
in the next years? Bem, conforme eu mencionei, eu estou vendo, então, muita atração na área de gestão de recursos humanos, recrutamento, integração e como você pode fazer os seus processos que envolvem a interação humana. Tudo isso já estamos vendo nesse espaço, já uma grande atração. E a segunda é moda e estilos de vida. Vamos ver a relação entre o médico e paciente, onde o médico vai estar remoto e o paciente vai estar numa outra geolocalização. Já está acontecendo no nosso lab, estamos testando alguns sensores nas suas pernas, no seu corpo, que conseguem ler a pulsação do paciente que está longe. Então, esse é usado na prática, como remotamente você pode ver relacionamento entre médico e paciente. Em terceiro, então, de poupar a vida, os dados vão estar no metaverso e são mais efetivos e você pode entender não a voz e a imagem das pessoas, você pode interagir com as pessoas. E também em algumas áreas de jogos. Eu não sei quantos de vocês já jogaram o Beat Saber. É uma ação do corpo todo, aplicando o metaverso, yoga também. E as atividades físicas que podem ser traduzidas então, no metaverso e pode ter um impacto muito grande. Eu queria aproveitar os últimos 5 minutos para abrir para o público fazer perguntas. Eu acho que é uma coisa que está muito em voga hoje, muito visto hoje, são as questões éticas do metaverso. Como é que você vê a questão de propriedade, a questão de privacidade, que isso hoje cada vez mais é inerente a uma pessoa comum, trabalhando, tendo a sua vida pessoal? Okay, so a ideia do metaverso significa o lazer, o tempo, a felicidade, relacionamentos, tudo vai ser online. Atualmente, a sua presença é muito limitada em 2.0. Por exemplo, quando o metaverso, tudo que eu disse está se tornando visível. Eu dou um exemplo, quanto que isso vai acontecer atualmente, meu iPhone destrava o meu celular só de olhar para ele. A câmera vê o seu rosto. No metaverso, então, é de 3D. Eles vão conseguir ver o espaço onde você mora, o que você está olhando dentro do metaverso, qual é a sua posição do seu corpo. Tudo isso vai se tornar um padrão, a criptografia dos seus dados. Tem um livro da Susana da Harvard University, ela fala sobre a vigilância, isso vai estar muito mais avançado no metaverso. Quando você abre a sua câmera, você consegue ver mais detalhes. No metaverso, o que está acontecendo, esse espaço se torna mais aberto e visível para outras pessoas. E muitos dos comportamentos, eles estão muito abertos para o público. Então, há muitas questões éticas e desafios fundamentais para essa onda. E há muitos grupos que estão surgindo e que querem efetivamente analisar a questão da privacidade e da vigilância para ver como essa tecnologia pode ser usada. Aqui, eu queria ver se a gente conseguir abrir para perguntas e respostas aqui com o público. Eu acho que a gente tem aqui um ótimo momento para aproveitar. Caso a gente não consiga fazer todas as perguntas e respostas, eu já aproveito e convido vocês para visitar o stand da DCS, onde a gente pode estar endereçando essas questões que vocês têm, essas dúvidas que vocês tenham, e até mesmo fazer as demonstrações que a gente tem de soluções de metaverso para o mercado de bancos e sistemas financeiros e até mesmo de seguros. Alguma pergunta que a gente possa identificar aqui dentro do público? Valeu. À medida em que a gente vai avançando com a tecnologia, as nossas informações vão se tornando
mais suscetíveis aos problemas relacionados ao hacking, né? Elas podem ser hackeadas para um mau uso. Como se prevê o avanço da tecnologia para poder blindar os dados pessoais, né, e no futuro até as questões bancárias, né, nessa nova tecnologia, né, no metaverso, né? Correto. Yeah. So, Bem, com a evolução da internet 3, mais descentralização vai acontecer e com ela o que pertence no ecossistema da Web 2.0. Você não é proprietário do seu conteúdo. Quando você está compartilhando na mídia social, o conteúdo não pertence a você. No ambiente descentralizado, Web 3.0, você tem um controle total do conteúdo. O que pertence a você, pertence a você. E há muitos grupos estão sendo formados nesse ecossistema para certificar que nenhum hacking ou invasão vai acontecer no sistema. Mas já temos isso de pé? Não, há muitos grupos como o Cronos e os grupos Metaverso Aberto que estão formando lobbies para garantir que essa onda tem regras muito rígidas em questão ao hacking ou à invasão de dados. Eu falo mais como temos algumas iniciativas para garantir que os dados pessoais ou corporativos não serão hackeados e mal utilizados nesses. Caso você queira fazer um follow-up, por favor, nos encontre ali no stand 36, logo após as escadas rolantes. Eu queria aproveitar os últimos 30 segundos para agradecer a presença de vocês, agradecer o Dr. Ashok por essa apresentação do metaverso. É um tópico, como eu falei, que está nascente. Pelo que o Dr. Ashok falou hoje, não é nascente, já temos aí mais de 60 anos tendo o tópico sendo discutido. E agradecer a presença do Dr. Ashok e a presença de vocês. Muito obrigado. Tenham uma ótima feira a todos. Boa tarde. Thank you, Martin. Thank you for this opportunity.